Fala pessoal, estamos aqui de novo, né? Vamos esperar o André entrar. Quem estava acompanhando a live aí com a gente, deu 1 hora de live, uma baita live. Dudu Melgarejo já entrou aí. Um abraço pro Dudu. Um abraço para todo mundo que tá aí com a gente na live, enquanto o André não entra de novo. Parabéns, Dudu, pai. Ele é pai agora, virou pai, Parabéns, show, Dudu, né? verdade. Tô esperando o filhinho aí. Antes de o André entrar aqui com a gente, que ele já deve ter pedido, eu queria falar uma coisa pra vocês. Quem mandou a pergunta antes, manda de novo aqui embaixo, por favor, pra gente poder perguntar pra ele, tá bom? O papo tava bom demais que a gente nem viu o tempo voar. Acho que vocês perceberam que tava legal mesmo. Vamos lá, o André ainda acho que não entrou ainda, né? Ah, Aí. entrou. Vamos lá. Achei ele aqui. Então, um abraço pro Papinha também aí. O pessoal tá tudo acompanhando a gente. Muita gente do curso aí. Voltamos, André. Vamos lá. Passou voando. Foi bacana, foi bacana. Bom, segue seu raciocínio. Você estava falando sobre o seu conselho, né, para os atletas, principalmente, contando a história lá do Figueirense. Então o conselho é esse. Vai ser difícil e ele tem que dar o melhor todos os dias, né? Tem que procurar evoluir, desenvolver todos os dias, dar o seu máximo. Que a gente não gosta, principalmente nessa hora, né, Tiagão? Na hora da gente liberar, dispensar um atleta, era complicado. Não acho que a pior parte é esse momento aí, porque a gente lida com sonhos, né? Como o Thiago falou, nós não somos donos da razão e a gente não tem esse direito de falar para a pessoa que, ó, vai fazer, não. Continue buscando. Hoje você tem que dar, aqui não deu. Numa próxima você tem que melhorar, tentar melhorar. Né? A gente dava um feedback do que ele podia fazer para as próximas, melhorar e vida que segue, né? Show. O Andrezão, você tem uma história curiosa, né? Voltando a falar, a gente fala muito sobre comportamentos, né? Dentro do nosso programa também, além de tantas outras questões, né? Dos profissionais, das mais diferentes áreas, né? Inseridos no futebol. Os comportamentos dos atletas em viagens, né? Você tem uma história legal, bacana, né? De um atleta da Ponte Preta que hoje está no profissional, né? No período que você teve lá. A diferenciação dele, né, sobre os outros atletas que costumam ficar no celular brincando só em jogos ou vendo filmes. Me fala um pouco sobre o comportamento dele e o que você acredita que tenha levado ele até chegar ao profissional da Ponte Preta, ainda sendo um atleta muito jovem, né? Ah, legal, Tiagão, bacana você lembrar disso aí. Então, a gente como observador, né, a gente observa, todo momento a gente está observando comportamento dentro do campo, fora, nas viagens, né? Às vezes numa pré-eleição, numa palestra do treinador. E como foi minha primeira viagem com a Ponte Preta, foi minha primeira e única, né? Na verdade. Eu fiquei um mês na Ponte e me chamou a atenção. Eu entro no avião, a delegação, né? Todos uniformizados. Aí eu fiquei no corredor. Do meu lado senta o nosso treinador, Claudinho, e o roupeiro na janela. O seu Valdir, aquele que eu falei que sempre manda mensagem para mim no final do ano. Sensacional. Os atletas começam a chegar e a sentar, é a primeira coisa, né? E nada contra, gente, nada contra, né? Aos atletas. Celular, computador, e a empresa tinha as TVs, né? O pessoal vendo filme, pegando o celular, joguinho na época, ligando TV e tal. E um atleta em específico, bem na minha fileira do lado, assim, põe a mochila e tira um livro de dentro. A gente estava indo de Campinas para Salvador. E era o livro do Mourinho. Só que eu não sabia nem o nome dele, né? Porque era a minha primeira viagem ali. Eu estava conhecendo os atletas, conhecendo as pessoas. E aquilo me chamou a atenção. Falei, pô, moleque não, né? O atleta, 2001, cara. Com o livro do Mourinho. Que legal, né, meu? Que bacana. E aí eu perguntei, o treinador do meu lado, eu perguntei, professor, quem que é, né? Aí ele olhou assim e falou, pô, esse é o Vinícius. É o Vinícius Nelson, o Vinícius Anocelo. 2001, tá no profissional da Ponte hoje. E aí aquilo me chamou a atenção. Falei, pô, que legal, que bacana. E tá, seguimos viagem e tal, estreia. A gente estreia pela Salvador Cup contra o Vitória. Nós temos um atleta expulso
no início do primeiro tempo. Um zagueiro nosso vai expulso. E o Vinícius era meia. No que esse atleta é expulso, o Vinícius corre no banco e fala para o Claudinho, nosso treinador. Claudinho, ó, o Douglas, eu não lembro agora se era Douglas, mas vamos, né? O Douglas, nosso volante, o Vinícius falando para o nosso treinador. Claudinho, ó, o Baiano foi expulso, o Douglas agora, que era o volante, vai para a zaga e eu venho fazer o volante. Eu faço do Douglas aqui, a gente fica só com um lá na frente. Beleza? Pode ser? O Claudinho falou, beleza, Vinícius. E no intervalo a gente arruma. Então ali, você percebe que o menino, na época, ele tinha 16 anos, ele já tinha esse entendimento, essa parte cognitiva, né, dele estar jogando, estar concentrado, sabendo o que está acontecendo, o treinador poderia fazer, ele veio e se antecipou. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, e eu falo para ele, o Vinícius é meu amigo até hoje. Inclusive, eu já falei para ele, quando retornar à competição, Ponte e Chape, independente se for aqui ou se for em Campinas, tua camisa é minha. Ele falou, não, professor, pode deixar que eu vou te dar minha camisa. E assim, é um menino, cara, um atleta que se transformou em um atleta com muito potencial, e eu acredito que um dos jovens da Ponte Preta, ele foi campeão paulista pela Ponte Preta, sub-17, no ano que ele jogou, acho que foi contra o Corinthians, se eu não me engano. Vocês lembram, Lu? Você lembra, Tiagão? 2000 eu acho que foi 2018, 2019, não lembro agora. Sei que o Ponte foi campeão paulista sub-17 e ele fazia parte do grupo já. Acho que 18, acho que foi 18. Ele é diferente, tanto como atleta, como pessoa, como a parte cognitiva dele, assim, ele tá à frente, assim, de muitos. É um atleta 2001, é um atleta que agora nessa quarentena se cuida todo dia, sempre treinou, gosta de treinar, gosta de ler. É diferente. É um atleta que eu recomendo também. Eu falei, 2018. Tentar fazer uma live com ele. Que ele é diferente. É o que a gente fala também, né? Que não é só propriamente ser jogador, né? Você ser um atleta também que abrange fora das quatro linhas, né? Essa questão de absorver, não conteúdo só apenas dentro dos treinamentos e dos jogos, e sim também levar para fora de campo, né? Como no caso dele, com certeza ele deve, além de ler um livro sobre futebol, né? Sobre o Mourinho, né? Com certeza ele deve observar jogos, analisar aquele atleta que talvez jogue na função dele, comportamentos dele, né? Com e sem a bola. Exatamente. Então, exatamente. É isso que faz com que o atleta evolua cada vez mais do que a gente sempre bate no atleta. Que não adianta ser apenas um jogador e sim um atleta, né? Exato. E, Andrezão, a gente sempre fala isso aí, né? E também é importante até o apoio, muitas vezes, dos pais nesse sentido, né? Do pai mostrar, porque às vezes o menino com 17 anos, talvez até 15, 20, ele já tem um pouco mais de consciência. Mas se desde pequeno ele já tiver essa consciência, com certeza ele vai ter anos de vantagem perante aqueles que não tomam conhecimento, né? E tem uma coisa também, André, a gente tem muito atleta nosso do curso que joga aí no Sul, né? Seja no Avaí, no Figueira, inclusive na Chape, né? Então tem o pessoal perguntando aqui pra gente um pouco sobre a Chape aqui, né? No caso do clube que você trabalha. Vou abrir essa pergunta aqui do Wanderson. Como o André faz a observação dos atletas que já estão na base do clube que trabalha, como é que vocês vão avaliando essa evolução do pessoal aí na equipe? Seja da base, seja do profissional? Então, especificamente aqui na Chapecoense, como eu falei, eu cheguei, nós trabalhamos uma semana e o foco inicial foi no profissional, né? Porque a gente, naquele momento, nós estávamos em último da competição, então eu mergulhei ali no departamento de futebol profissional e tive pouco tempo de acompanhar a base enquanto eu estava aqui. Mas tem muito atleta da base hoje da Chapecoense que eu já conhecia, que eu acompanhava nos outros clubes que eu passei, né? Muitas vezes o atleta é observado, ele está no meu banco de dados, eu tenho um banco de dados aqui, eu particularmente, o Thiago sabe, eu trabalho da seguinte forma, eu vou para uma determinada competição, né? Eu vou para o Mundial Sub-17, por exemplo, que eu fui o ano passado. Eu tenho o banco de dados da competição, eu tenho a minha seleção, eu tenho, na minha visão, os melhores jogadores. Cara, eu gostaria de deixar um grande abraço aqui para o Jonathan Androvic, né? Ele está me chamando de senhor aqui, mas é uma sacanagem dele. O Jonathan é um baita de um observador, é um fenômeno, sabe tudo de atletas de base, me ajudou muito no Atlético, me ajuda até hoje aqui na Chape. É um cara sensacional, muito inteligente, muito bom no que faz.
Tá? Um grande Um abraço. abraço aí Bruno. pro Janta. Abraço. Obrigado por presenciar nossa live. Então, assim, eu particularmente, eu sempre faço as minhas seleções. Copa Blumenau, eu tenho a minha seleção da Copa Blumenau. Copa São Paulo, enfim. Aí vai naquela pergunta que eu estava falando anterior, de atletas do Brasil, atletas da França. Vai muito do perfil de atleta, do clube que você está no momento. Por exemplo, a Chape, por exemplo, por ser aqui no Sul, é um clube, principalmente na base, que tem os atletas têm muita força, tem muita qualidade técnica também, e podem jogar tanto de forma reativa como propositiva, como propondo o jogo. Vai muito de acordo com o adversário. Então, assim, aqui, especificamente, na região oeste de Santa Catarina, é uma região muito boa em relação a perfil de atleta. Tem muito descendente de alemão aqui, italiano, né? Então, dependendo do clube que você está, se existe a possibilidade de dupla cidadania do atleta, isso é um facilitador para que esse atleta possa, lá na frente, pensando em parte financeira lá na frente. Primeiro, a gente pensa sempre na parte esportiva, né? Sim. Do que esse atleta pode nos dar em relação à parte esportiva. E Ganhos técnicos, né? quando eu falo parte esportiva, não é o resultado, não é o ganhar somente. Óbvio que se a gente ganhar e conseguir desenvolver esses atletas, para que esse atleta chegue na nossa equipe principal, no nosso profissional, e lá na frente possa nos dar retorno esportivo também e financeiro, excelente, né? Mas a gente não visa somente isso. Tem, mais ou menos isso, Lu? Não, tem... Exatamente, Andrezão. E a gente tem uma pergunta aqui que é bem legal. Até uma coisa que a gente tinha dito para falar, vou por aqui. O Zélio faz parte do nosso... Só rapidinho. Aí a pergunta era em relação aos atletas da Chape, né? Isso. O que eu vejo. Então, assim, esse ano, praticamente a base nossa aqui não treinou praticamente, né? Então, eu já conheci alguns, inclusive, foram negociados agora. Nós temos uma negociação com o Atlético Paranaense. Veio um atleta do profissional para nós, e foram 2 atletas nossos da base para o Atlético, né? Mas são excelentes atletas e atletas que a gente sabe que vão dar continuidade no seu processo de formação e desenvolvimento no Atlético. Enfim, aí nós usamos a nossa base para fortalecer e reforçar a nossa equipe principal, né? Show. André, a pergunta que eu tinha colocado do Zélio, não sei se deu para pôr de novo. Tá aí, ó. Boa noite, André. Se for possível, fale um pouco do ser humano Neto, depois da Chapecoense, como é que ele ressurgiu. Você que teve a chance de conviver aí com ele, como é que é? Inclusive, você conhecia ele antes já da bola, né, Andrezão? Tem alguma história com ele antes? Não, Thiagão, não. Thiagão, na verdade, assim, ó, cara, o Neto é um ser humano, uma pessoa sensacional, cara. Depois de tudo que aconteceu, né, eu sou cristão e o Neto também é cristão. Sim. E depois de tudo que aconteceu, né, na tragédia, ele ser um sobrevivente, a Bíblia dele foi encontrada dias depois, intacta, enfim. Eu, por trabalhar com futebol, eu tinha em mente, eu falava, poxa, um dia eu gostaria de conhecer o Neto, cara. Porque ele é a prova, né, para mim, é a prova viva que Deus existe. Uma das provas vivas que Deus existe. Ele é um milagre de Deus, cara. E através do futebol, cara, hoje eu estou aqui trabalhando com ele, na mesma sala. Quando eu cheguei, eu estava sem carro, carona, fui almoçar na casa dele. Hoje ele é um amigo que assim como o Thiago, como você, Lu, parece que eu já conheço o Neto há 10 anos, cara. E eu estou há 3 meses aqui. Entendeu? E ele é um cara espetacular, cara. É um ser humano, assim, sensacional. Até um fato curioso também, enfim, que aconteceu foi quando a gente viaja para fazer o nosso segundo jogo, eu já aqui em Chapecó, contra o Tubarão, o Tadeu foi... eu vi o Tadeu entrou aqui. Abraço, Tadeu. O Neto viajaria com a delegação, né, junto comigo e com o nosso vice-presidente. O doutor estava iniciando esse negócio da pandemia, né? O doutor foi e vetou a viagem do Neto, porque o Neto, hoje, ele é grupo de risco. Por causa das sequelas do acidente no pulmão, ele precisa de uma bombinha né? Então, o doutor pegou e tirou ele da viagem. E o doutor falou, poxa, Neto, infelizmente você não vai poder viajar porque você é grupo de risco e, assim, as pessoas te veem, quer te abraçar, quer tirar foto.
e você atende todo mundo. Ele é um cara sensacional, ele atende todo mundo realmente. Andar com ele em Chapecó, cara, é bem legal, porque é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, mas todo mundo quer tirar uma foto com ele, quer bater um papo, e ele atende todo mundo, cara. Ele é maravilhoso, assim, uma pessoa maravilhosa. É um irmão assim que eu acredito que Deus colocou na minha vida, e eu acho que as coisas não são por acaso. E tem também uma história bem legal do Neto, né? Que eu também é outro que eu sugiro, de repente, se for possível, que vocês façam uma live com ele. Em uma dessas idas na casa dele, ele me deu o exemplar do livro dele, né? Que pós-tragédia, ele escreveu um livro, que Legal. eu posso crer no amanhã, e eu tô terminando de ler. E ali eu fiquei sabendo que ele iniciou a carreira dele como jogador aos 17 anos. Então a gente escuta muito, poxa, qual a idade melhor que eu inicio? Óbvio que hoje em dia é mais difícil, né? Você iniciar. Ele não teve base, ele jogava. Ele conta toda a história ali, né? Então, assim, seria bacana, de repente, vocês convidar ele para ele estar contando a história. Pô, ia ser um prazerzaço para nós. Vamos ver essa possibilidade mesmo. Legal eu mesmo. Eu falo com ele aqui, a gente faz esse link aí. Show, obrigado. Então assim, hoje em dia, por exemplo, um dos clubes que eu trabalhei, né, aí volta lá no início, quando o Thiago me pergunta ou você, Lu, não lembro agora, que todo lugar, o projeto, a escolinha, tem sempre alguém olhando. Por exemplo, teve clubes que eu trabalhei que o atleta, por exemplo, o Neto, vamos colocar hoje. Se fosse hoje, o Neto, com 17 anos, nesse clube que eu trabalhei, ele não iria porque o clube hoje não aceita. Esse atleta ele tem que ter sido visto por algum observador em algum lugar, ou projeto, ou na escola, ou em outro, enfim, disputando uma competição, né? Dos mais diferentes níveis, isso não importa, mas o que não pode, nesse clube que eu trabalhei, é justamente isso. Pô, ninguém viu, ninguém sabe. Vamos trazer uma... Não. Esse clube, especificamente, não faz isso, né? Hoje é mais difícil, mas o Neto, poxa, ele conseguiu, cara. Então, assim... Outro caso, né, que aconteceu também foi o Damião. O Damião também começou bem tarde e virou o Leandro Damião que a gente conhece, né? Então hoje assim é mais difícil, mas não é impossível, né? Daquele atleta mais velho, enfim, de se tornar um jogador profissional. Legal, porque essa é uma pergunta frequente aqui, né, André? A gente sempre fala que sim. A gente sabe que é mais difícil, mas também o futebol é difícil. Não adianta seu filho começar com 5 anos que ele vai virar jogador, porque às vezes com 15 ele já nem sabe mais jogar bola, já perdeu toda aquela evolução, já quer fazer outra coisa, enfim, né? Exatamente. Show. Putz, Andrezão, a gente não quer tomar mais seu tempo, você está com a gente faz 1h20. Sem palavras para agradecer a live, sensacional, por quantidade de perguntas que teve aqui, a gente pede até desculpa, porque a gente foi emendando um assunto no outro, todos os assuntos que eu acho que foram muito pertinentes e vão ajudar muitos familiares e jovens atletas que têm o desejo de se tornar atletas profissionais, né, jogadores. Então, eu só tenho a te agradecer. Vai fazer uma última pergunta? Andrezão, posso fazer uma última pergunta? Claro, tá tranquilo. Porque às vezes essa sua resposta pode mudar o caminho de alguém, a gente se preocupa muito em mudar. Então, a Juliana aqui, né, ela é mãe de um atleta, acho que ela é de Curitiba, ela perguntou assim, Curitiba, como você trabalhou lá no Atlético, o melhor jeito de você ser visto é ele treinar em alguma escolinha do Furacão ou alguma outra forma? A melhor... Deixa eu só terminar aqui. A melhor forma de... Tá. É uma forma também. Mas como eu falei, independente dele estar jogando na escolinha Furacão, às vezes ele pode estar jogando contra a escolinha do Atlético e ser visto da mesma forma, né? Como comentamos lá anteriormente, o Thiago perguntou, você sai para ver um jogador específico, acaba vendo outro. O importante é aquela criança, aquele atleta que sonha ser jogador, estar jogando em algum lugar. Seja no colégio, seja na escolinha, no projeto, no clube do bairro, principalmente um clube que dispute alguma competição, que participe de festivais, de competições, para ele ser visto por alguém, para ser visto por alguém, entendeu? Acho que isso é o mais importante. É aquela coisa, se o menino quer ser jogador de futebol, só jogar dentro do seu prédio fechado, ele pode ser, mas, né, alguém pode ver ele indicar.
mas é mais difícil. Então, quanto mais ele participar de algum projeto, escola, e principalmente aqueles que participam de competições, com certeza, se realmente ele tiver essas características que os clubes buscam, relação com bola, comportamento, habilidades motoras, coordenação, enfim, ele vai se destacar e vai ser chamado por algum clube. Então, André, eu que agradeço agora, né? Obrigado mesmo. Acho que você ensinou todos nós. Eu, particularmente, gosto muito das lives porque eu tô sempre aprendendo com o convidado e você, antes da live, já me ensinou muito aí nos jogos que a gente assiste junto e sempre nos papos que a gente tem. Então, obrigado mais uma vez pelos ensinamentos, né? Thiagão? Pô, o Andrezão é um cara que dispensa comentário. Eu falo para eles, todo dia a gente se fala praticamente, fala dia sim, dia não. Mas é um cara que eu admiro muito pelo conhecimento que tem, né? No futebol. Putz, é um cara que ele não tem melindre. Pô, Andrezão, ele vai assistir lá no interior, nos Cafundé do Judas, que a gente fala. Ele vinha com cada foto que mostrava pra mim, olha onde eu tava lá semana passada, Thiagão. Pô, barro, terra, nada, areia, sem gol, e ele tava lá, era uns negócios absurdos, e eu falava, pô, Andrezão, você transforma muitas vidas, né, fazendo esse tipo de trabalho. Só tenho que te agradecer pela nossa amizade e pelo ser humano que você é, meu. Você é sensacional, fora de série, gosto muito de você, toda a sua família. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer, é uma honra tá trocando essa ideia aqui com vocês, podendo, de repente, contribuir aí, já que vocês são formadores de opinião, vocês passam a realidade do que acontece hoje no futebol, vocês lidam com sonhos também, e é a minha função também, né? E eu gosto, outra dica que eu deixo também é você ter amor e paixão pelo que faz. O atleta quer ser realmente jogador, então se dedique, faça com amor, faça com paixão ali, que as coisas, que com muita fé que vai se realizar, né? Então agradeço você, Lu, Thiagão, pô, Tadeu, um abraço no teu pai precisa voltar para o futebol. Os amigos que passaram aqui, Ale, Rodrigo, Ilcinho, Jonathan, Joseval, o Gil, o Dudu, cara, e tantos outros que passaram aqui que eu não vi. Um grande abraço, obrigado. O Tadeu tá aí, ó. Um abraço. Marquinhos passou aí também. O Marquinhos, zagueiro. O teu irmão, Lu, tem uma história bacana do teu irmão também, meu. Show de bola. Quando... Não pode contar, não? Tem que claro, lógico. Ele passou aí também? O teu irmão é um caso clássico também. O Gil estava impedido de viajar para a Copa São Paulo. O Thiago sabe da história, não deixaram o Gil viajar para a Copa São Paulo, e eu fui e o Gil lá de Florianópolis falou, ó, vai ter o jogo da Luz, acho que era, não lembro agora, acho que contra o América Mineiro. Eu acho que foi, eu não lembro agora o adversário, foi 4-1 para a Lusa, e o Gil falou assim, ó, vai lá e veja o Matheus. Vai lá e veja o Matheus. Veja o Matheus Meia, tal, né? Eu falei, tá bom, beleza. Aí chegou no jogo, eu peguei a relação da Lusa, o único Matheus que tinha era o Brunetti, zagueiro. Beleza, eu falei, vamos ver aqui, né? E tal. E o teu irmão nesse jogo faz um gol de pênalti, né? Eu não lembro se foi contra o América, mas enfim, no jogo que eu tava lá, ele fez o gol de pênalti. Goiás, eu acho. Pode ter sido. Aí o Gil pegou e me ligou, pô, vi lá, o Matheus fez gol, né, e tal. Eu falei, Gil, o Matheus fez gol, mas o Matheus fez gol, era o capitão do time, zagueiro, canhoto, cara. Bom jogador, tal. Não foi o Matheus? Eu falei, não, esse Matheus aí não vi não foi pro jogo e tal. E aí aí a competição aconteceu, eu volto para Florianópolis, a gente tá lá em Floripa, lá, o Figueira fecha a parceria e existe o convite para essa fera do teu lado aí e trabalhar com a gente. Aí o Tadeu liga para ele na hora, tava eu, o Tadeu, o Gil lá, e pedimos pro Thiago, Thiagão, pô, você tem uma relação dos atletas aí da Copa São Paulo, e o Thiago tinha, o nome do Matheus estava, né? Aí o Gil falou, pô, aí, ó, o Thiago também gostou do atleta que você falou, André, e tal. E aí o Matheus tá lá hoje.
não por minha causa, por causa dele, porque ele é bom jogador, porque ele foi bem, ele se destacou naquele jogo, naquela competição, e o jogo que o Thiago foi ver também, ele vinha bem e está lá hoje porque merece. Então é isso, né? A gente está aí para ajudar a quem realmente merece, a quem se dedica a realizar sonhos. Então vocês contem comigo sempre. Um grande abraço, sempre que precisar, eu estou à disposição, meu. Obrigado, André. Sou Valeu. muito grato. Com certeza a sua opinião ajudou aí também. Obrigadão por participar. Você é Tamo sempre junto. bem-vindo. Deus abençoe, torçam para a Chape, torçam para que isso acabe logo no mundo, que o futebol volte, né? Principalmente as categorias de base, porque a gente não sabe, né? Existe todo mundo preocupado com as equipes profissionais, mas existe muitas famílias, muitas pessoas que dependem do futebol de base, junto com não só os atletas, mas os seus familiares, mais envolvidos, né? Então, que isso passe logo e a gente possa retornar aí ao nosso amado futebol. Um grande abraço. Valeu. Deixa eu dar um abração. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, André. Valeu. Bom, pessoal, agradecer aí essa baita live que a gente fez com o André. Espero que tenham todos gostado, né? Foi muito legal mesmo. Eu e o Thiagão pudemos aprender um pouco com essa fera. Então, só para finalizar aqui, agradecer vocês que acompanharam a gente aí mais de uma hora, né? A gente fez de live. Ontem teve uma aula que a gente lançou, então dá uma olhada no nosso canal do YouTube, Segredos dos Jogadores. E a gente está preparando mais uma semana para vocês de aula. Então, muito em breve a gente vai anunciar. Fiquem ligados e obrigado por todos que acompanham a gente, sempre acompanham. Quinta-feira a gente está de novo, né, Thiagão? Show. Quinta-feira a gente está de novo aí, respondendo a perguntas do pessoal. E vamos chamar um convidado também aí do que faz parte do programa, do curso, né? E também o André falou no finalzinho sobre a questão da pandemia e tudo mais. Vai ser um dos temas que a gente vai falar também na aula que a gente vai exibir na próxima semana, né? Na semana que vem ou daqui 15 dias. Vai ser bem bacana. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença aí. Valeu pela interação de todos. E a gente pede desculpa se a gente não conseguiu responder todas as perguntas. Enviar todas as perguntas, né, pro André. Aqui. Valeu, gente. Um abração. Até quinta. Valeu, tamo junto.